Washington. Seja bem-vindo, meu amigo, aqui ao nosso canal. Olá, Shimon, sempre uma alegria e também dar uma saudação especial para a sua audiência. Estamos aqui falando diretamente de Washington, D.C. e vamos começar a destrinchar esses assuntos, meu caro. Vamos para cima. Pois é. Muito bem. O Paulo, ontem, então, o Lula reagiu, né? Reagiu às decisões, às linhas que o Trump e o seu governo decidiram tomar. Algumas semanas atrás, o Lula tinha aquela sensação que estava tudo dominado, que estava tudo sob controle depois da visita dele. Embora, durante a visita, eu sempre digo isso aqui, ele saiu daquela reunião lá na Casa Branca com a cara de quem comeu e não gostou. Ele não estava feliz, mas ele também não contava que o Trump viria para cima dele. Embora, veja que paradoxo, ele queria que isso acontecesse, ele queria taxas, ele queria um motivo para xingar o Trump, para dizer que o Trump está invadindo, está atacando a soberania do Brasil. E, no final das contas, o Trump deu o que ele queria, mas aí a gente entende, mas será que queria mesmo? Porque agora ele está latindo, está bravo, está revoltado, porque foi, de uma certa forma, também uma baita de uma humilhação diplomática, né? Vai lá o Flávio Bolsonaro, e é tudo muito coincidência, só que não existem coincidências nesse mundo, né? Vai lá o Flávio Bolsonaro e sai todas essas medidas, inclusive humilhantes para o governo Lula, e a que saiu ontem, ela é bastante chocante, né? Porque associa o governo Lula com algumas empresas, dentre elas JBS, a BID, com trabalho forçado, né? Até trabalho escravo. Então, e isso escancarado para o mundo todo, colocando a pecha no Lula de apoiador de exploradores de trabalhadores. Olha, o Partido dos Trabalhadores, né? Andando junto com quem explora trabalhadores, isso é um tiro na campanha do Lula, quase que um tiro de misericórdia, mas eu acho que ainda vem mais coisas, eu acho que a bala de prata nessa campanha do Lula ainda não foi lançada, mas tudo está partindo de Washington e o mais interessante, tudo está partindo contra o Lula de um lugar onde o STF não tem poderes e o Lula, coitado, não pode fazer absolutamente nada. Paulo, como é que está o clima aí nos Estados Unidos? Olha, Shimon, um belo resumo que você trouxe e a gente tem alguns pontos que precisam ser tratados aqui em cima disso, né? Eu acho que a gente pode começar pelo o Programa de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, porque eu comecei, né, o trabalho que eu faço junto com a minha equipe é muito voltado à geopolítica, às relações internacionais, mas sobretudo o bastidor da política americana, tá? O que acontece nas comissões, no Congresso, os bastidores da Casa Branca e tudo mais. Então, em cima disso, a gente começou a observar, já cobrimos eleições em loco aqui nos Estados Unidos, que o governo Trump o governo Trump 2 que estava sendo proposto, ele teria alguns caminhos diferentes. E teve um documento da Heritage Foundation chamado Projeto 2025. E o Trump, quando esse projeto veio à tona, começou a falar, não tem nada a ver, isso é uma questão de alguns pontos extremistas, não é o que nós estamos fazendo, só que nós fomos estudar esse projeto aí de quase 800 páginas, e o que o governo Trump está fazendo é seguindo essa cartilha. A Heritage Foundation, inclusive, ela foi o principal braço, né, um think tank muito grande aqui dos Estados Unidos, que começou a trabalhar diretamente com a administração Reagan. E o governo Trump, ele trouxe muitas questões da sua política externa em cima da visão que a Heritage Foundation tinha. E isso trouxe uma diferença muito grande, Shimon, do ponto de vista dos últimos 80 anos, tá, da política externa americana, que desde o final da Segunda Guerra Mundial estava muito focada no Indo-Pacífico e depois na guerra ao terror ao Oriente Médio. Só que o presidente Donald Trump, ele fez algo que foi contra o entendimento de muitos analistas, tá, de geopolítica, de relações internacionais, que era uma aposta que eu já vinha fazendo desde 2023, que essa nova administração Trump iria olhar muito mais para a América Latina. E isso ficou mais claro ainda quando ele começou a especular que o seu vice seria um homem chamado Marco Rubio. Então isso ficou muito mais claro. Depois o Marco Rubio acabou não sendo vice por uma questão de
troca de apoio, coordenação de apoio com algumas elites, alguns grupos importantes. Esses grupos, né, colocaram ali o J.D. Vance como vice, o que acabou gerando um racha, a gente pode falar disso em outra oportunidade, dentro da administração americana. Tá? Existe uma guerra civil dentro do Partido Republicano hoje, com duas visões de mundo muito distintas. Mas quis aí o destino que Marco Rubio tornasse-se, então, o secretário de Estado americano. E a melhor pessoa para poder trabalhar em cima dessa nova visão que os Estados Unidos estão aplicando sobre a sua segurança nacional e, como eles dizem muito aqui, a segurança hemisférica. Então por isso que nós temos ali muitas vezes uma sensação esquizofrênica das relações exteriores americanas hoje. De um lado, você tem uma briga muito intensa com aliados e que coloca o mundo sob tensão, principalmente na Europa, e uma busca por espaço na América Latina como um todo. E é isso que os Estados Unidos acreditam agora. Eles lançaram o Plano de Segurança Nacional no final de 2025, e nesse Plano de Segurança Nacional coloca o continente americano como a sua chave, tá, de influência direta. E aí que nós temos várias questões que vai envolver o Brasil. Por quê? Nós tivemos o lançamento de uma estrutura que eu chamo carinhosamente aí de o Foro de Miami ou o Foro de Doral, que é a iniciativa do Escudo das Américas. E qual que é a grande questão? Eu, como falei para você, escrevo sobre o Foro de São Paulo, tenho livros publicados sobre isso, é o meu principal objeto de estudo, é a política na América Latina, né, o ponto que eu mais atuo além da política americana. E estava muito claro que o governo americano, eles negligenciaram por muito tempo o continente. E quando a gente olha, por exemplo, um indicador comercial, muitas vezes as coisas da política são tratadas somente sobre essa ótica. Os Estados Unidos, no ano 2000, era o principal parceiro comercial de praticamente todos os países, com exceção de Cuba e um pouco a Nicarágua no ano 2000. E quando nós olhamos hoje, somente o Paraguai tem os Estados Unidos como o principal parceiro comercial. E eles abriram caminho não somente para a entrada da China aqui, mas também da Rússia. E aí entra as questões de guerra híbrida, onde nós temos a imigração em massa, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, entre outros pontos. E diversos observadores da Heritage Foundation, o pessoal da Flórida estava atento a tudo isso e falou, opa, peraí, precisamos voltar com aquilo que era a visão dos Estados Unidos no século XIX, a doutrina Monroe. É tanto que ela hoje é chamada de Donroe, que é a doutrina baseada no Donald Trump, né, e no presidente Monroe de 1824. O que nós temos, então, no meio de tudo isso, meu caro, é os Estados Unidos eles estão redesenhando as relações institucionais, as relações militares, as relações de combate ao crime organizado, as relações econômicas e as relações ideológicas do continente. Países que dependem essencialmente dos Estados Unidos, eles estão sendo convidados gentilmente, se é que você me entende, a se posicionar, a mudar de lado. O maior exemplo disso que nós temos é o Panamá. O Panamá, que é governado por um partido de esquerda, e o seu presidente tem ligações com o Foro de São Paulo, fundado por Lula e por Fidel Castro, depende essencialmente do Canal do Panamá e dos Estados Unidos, da economia americana, do sistema bancário americano, para existir enquanto nação. E isso não é questão de soberania, não é nada disso, mas o Panamá, ele sempre foi um hub importante nesse sentido. A primeira ação internacional que o governo americano fez, qualquer pessoa consegue pesquisar isso, foi mandar o Marco Rubio, assim que começou a administração Trump, junto com o secretário de Defesa, na época, agora secretário da Guerra, Pete Hegseth, para o Panamá. E ali começou uma mudança de quem teria a jurisdição privada, sobretudo, tá? Porque os Estados Unidos eles trabalham com a força, a sua indústria, né, como soft power, do Canal do Panamá. Então, o Raul Mulino, que é o presidente do Panamá, teve que fazer essa mudança. Só que o governo americano, eles utilizaram, então, como eu disse, soft power, trouxeram a BlackRock
para fazer a compra dos portos dos dois lados do canal, tanto do Atlântico quanto do lado do Pacífico. E isso foi o ponto inicial para uma mudança muito grande para a gente conseguir entender aonde que o Brasil entra nesse cenário. Porque depois eles começaram a fazer diversas prisões de grandes chefes de cartéis, e esses chefes de cartéis, a gente pode um dia falar só sobre isso também, tá bom, Shimon, se um dia você quiser, o que está por trás do Maduro, o cartel de Los Soles, como que tudo isso aconteceu, por que o pessoal foi preso, mas nessa trilha, né, nós tivemos então o crime organizado, o narcotráfico internacional sendo combatido, que vai ligar diretamente vários tentáculos a governos, tá? Então nós temos cartéis de drogas que são ligados diretamente a governo do México, da Nicarágua, de Cuba, da Venezuela, e você vai bater no Brasil, porque você tem braços no meio de tudo isso, como o Comando Vermelho e o PCC. Diga, meu caro. Não, você vai falando, né, como uma metralhadora de conhecimento e vai despertando os gatilhos para quem está acompanhando a história, né? É quase que um audiobook de tanta informação boa que você está trazendo aqui. Mas eu ia dizer que é muita coincidência, né? Os cartéis começam a cair e a esquerda começa a perder o controle da América Latina. É muita coincidência, né? Só se você tiver 2, 3 anos de idade para não entender tudo isso que está acontecendo, pessoal. É impressionante realmente o tamanho da mudança e dá para entender que o buraco é muito mais embaixo e o pavor do Lula, né? O Lula chamando o Trump de idiota não é um imbecil. Imbecil, né? Não é uma demonstração de poder. É uma demonstração de desespero, porque eles sabem que os dias estão contados. Paulo, então, começa no Panamá, aí vem a Venezuela e segue, né? O barco está seguindo com os Estados Unidos. Sim, inclusive, Shimon, se você me permitir aqui claro. Um pequeno jabá, mas sem ser jabá, porque tem a ver com isso, hoje eu vou lançar um e-book e eu vou publicar nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram e no meu Twitter. O meu Twitter é o @pharaújo e no Instagram é @pharaújoreal. Eu vou colocar um e-book falando sobre essa estrutura de combate ao crime organizado, como isso está batendo em vários lugares, eu vou passar por cima aqui agora, mas que pode chegar no Lula, mesmo ele não sendo o alvo principal dos Estados Unidos, tá? Então, se o pessoal quiser depois dar uma olhadinha nas minhas redes aí. Vai estar nas redes, né? Não sei se está em Amazon, essas coisas, senão a gente colocaria aqui. Não, vai estar, eu vou deixar, vou disponibilizar, vai ser gratuito. Tá isso, para o pessoal baixar, vou deixar as instruções lá, vai ter Vamos lá, pessoal. Certinho. Então, assim, só que isso começou com uma cadeia de eventos tão profunda que você começou a ligar a várias outras situações. Por quê? E aí tem toda a estrutura, né, por exemplo, do que eu escrevo, dos meus livros publicados, por exemplo, no livro Foro de São Paulo e a Pátria Grande, eu vou trazendo toda essa que tá aqui. Não tô fazendo... Mostra ele, não. Mostra que nós vamos colocar aqui para quem quiser comprá-lo, tá? Aqui. Olha aí, pessoal. Compra esse livro esse aí. Livro, vou deixar o botão dele aqui. É prefaciado pelo Ernesto Araújo, né, o ex-chanceler do Brasil, e aqui nesse livro eu mostro essas relações que nós temos entre o jihadismo islâmico, o tráfico internacional de drogas, de armas, e esses governos, né, que são coordenados a partir da cúpula do próprio PT, tá? Esse é um ponto determinante que nós temos em tudo isso. Então, o governo americano ele começa a bater em várias coisas. E aí você vai encontrar ligações específicas, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro que era feito por grupos criminosos, organizações de crime organizado, para grupos jihadistas. E você vai encontrar ligações desses grupos jihadistas com governos da região, como o governo do Peru, o governo da Venezuela, o governo da Nicarágua, o governo da Bolívia, entre outros. Então, Paulo, assim, são ligações que... Pois não.
Não, só para deixar bem claro, jihadistas, pessoal, Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, Estado Islâmico, são esses grupos. Boko Haram é com esses grupos que a esquerda latino-americana, aliás, a esquerda global se relaciona, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China e na Rússia. Exato. A questão da Rússia é tão profunda que o ressurgimento do Foro de São Paulo e a tomada de poder que a esquerda teve depois de 2019 está ligado diretamente a Vladimir Putin, tá? É algo que no Brasil não se discute isso, Shimon, mas eu tenho palestrado da comunidade latino-americana com representantes, jornalistas. Recentemente palestrei até com o ex-vice-presidente da Colômbia, né, da época do Álvaro Uribe, e é muito claro em todo o continente o papel da Rússia nessa guerra híbrida, né? Mas no Brasil isso não é discutido amplamente, né? É algo que também, em outra oportunidade, a gente pode falar só sobre isso. Com certeza. Mas assim, o que nós tivemos então, por exemplo, o primeiro comando da capital, o PCC, que agora foi classificado como organização terrorista internacional, inclusive passa a valer a partir dessa sexta agora, dia 5, né? Essa classificação deles, ele está lavando dinheiro através de fintechs, tá? Esses bancos virtuais que são muito comuns hoje no mundo inteiro, no Brasil principalmente, e que é uma coisa boa, né? O problema não são as empresas. Eles estão utilizando fintechs para lavar dinheiro para o Hezbollah, tá? Quando a gente pega a estrutura de tráfico... Pois é. Quando a gente pega a estrutura do tráfico de armas, por exemplo, a gente vai bater no Hezbollah, vai bater no Irã, vai bater na Coreia do Norte, tudo isso com operação que vinha do núcleo do Foro de São Paulo, com Maduro, entre outras coisas. Então a coisa começa a bater no crime organizado, nas Farc, que agora são chamados, né, de ex-Farc Máfia. Você vai ter o ELN, vários grupos aqui dentro que liga ao tráfico internacional de drogas, que vai ligar ao cartel de Los Soles, que vai ligar a Gustavo Petro, a Evo Morales, a Luiz Arce na Bolívia, a família Castro, há vários esquemas de investimento. Então, assim, a teia é gigantesca. E você sempre vai bater na estrutura do Foro de São Paulo por trás de tudo isso. Ô Paulo, só me perdoe, olha só, você falando isso, é quase que você está falando das famílias que mandam no nosso continente, porque você veja, tem essas teorias da conspiração que só colocam as famílias lá dos Estados Unidos, né? Os Rockefeller, colocam lá a BlackRock, colocam judeus no meio dessas conspirações e nunca, perceba você, nunca nessas teorias da conspiração eles falam desses caras que o Paulo acabou de dizer, que estão ligados no mundo todo, desde Coreia do Norte, né, Irã, até aqui, ó, PCC, Comando Vermelho. Aí você pergunta, quem é que tá mandando no mundo? Quem é que tá mandando aqui no continente latino-americano? Quem é que tá mandando aqui nesse hemisfério? Né? Então não tem só um lado do negócio, tem esse outro lado, só que esse outro lado que o Paulo está trazendo para nós aqui, ninguém fala sobre ele, nem os criadores dessas teorias da conspiração, eles não falam sobre essa galera que o Paulo está nomeando aqui agora, Paulo. Pois é, meu caro, e tudo isso é documentado, tá? Por exemplo, o meu livro ele tem quase 500 páginas e tem quase 600 notas de rodapé interativa que você vai ter áudio, vídeo, tudo para comprovar os próprios falando e tudo mais. A coisa na América Latina ela é bem densa, tá? Ela é bem densa e acho que a barreira linguística, geográfica, né? O Brasil está muito mais virado para o Atlântico, a população, verdade. Isso acaba dificultando essa integração que a gente tem. Então, assim, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo e a teia está começando a atravessar o Atlântico. Está batendo lá em Madrid, está batendo na Espanha, que vai ter a ver com esse e-book que eu falei que eu vou soltar hoje. Não vou entrar nisso, porque senão a gente vai ficar uma hora aqui só falando. Nossa, é demais, né? Não, mas você falou da Espanha. Essa semana passada, pegaram lá a mulher do eu não sei se é presidente, primeiro-ministro lá na Espanha, mas pegaram ela. Do ex-primeiro-ministro... Ah, não, do Sanches, a esposa do Sanches, né? Pegaram num escândalo, mas o fato principal que chama atenção é o seguinte, a Espanha estava mandando componentes industriais para explosivos para o Hamas e para o Hezbollah, entendeu? O lance.
E aí você vai pegar as ligações internacionais do Pedro Sanches. O Pedro Sanches é um membro ativo da Internacional Socialista. O pessoal acha que Internacional Socialista é coisa do passado. Não, do aquela Brasil. internacional do Marx, do Engels, da Rosa de Luxemburgo, do Stalin, de todo mundo, ele tá lá, é um membro ativo. Caramba. E a questão que E aonde que o Lula teve, ô Paulo, aonde que o Lula teve, eu acho que 2-3 semanas atrás, né? Barcelona. Eu tenho um artigo que foi publicado no portal Cruzeiro sobre essa excursão do Lula. Shimon, depois eu posso te mandar o link, tá? Que tem muita informação de bastidor do que aconteceu ali, né? Essa questão envolvendo o Foro de São Paulo, as figuras que lá estavam, como isso integra todo esse cenário que eu tô comentando aqui, né, da América Latina com você e com o seu público. Mas quando a gente bate na questão da Espanha, você vai bater principalmente do Zapatero, o ex-primeiro-ministro da Espanha, da época que o Lula era presidente no Brasil, ao lado de Chaves, dos Kirchner, de todo mundo na América Latina. Mas qual que é o grande ponto, voltando, né, à sua pergunta inicial, que a gente tem justamente os Estados Unidos falando, precisamos combater essa influência externa e retomar a nossa influência para o continente, porque o que acontece? A China, eles têm uma doutrina militar que era utilizar, o Mao Tse-tung utilizou isso durante a Guerra Civil contra o Kuomintang, dentro da República Chinesa, para ascender ao poder, que é de cercar as grandes cidades. Eles iam tomando tudo ao redor das grandes cidades e você corta as linhas de suprimento e você cerca. E quando você olha o mapa do continente americano, a China vem fazendo isso nas últimas 2 décadas de maneira silenciosa. E parece que finalmente os Estados Unidos percebeu que isso estava acontecendo. O que me espanta é a velocidade com que a administração Trump está conseguindo reverter esse cenário, inclusive do ponto de vista eleitoral dentro de todos esses países. E nós tivemos agora uma estrutura de aplicação de tarifas como uma ferramenta de soft power que mudou as coisas na Colômbia. Tivemos a eleição na Colômbia agora recentemente, que vai para o segundo turno, mas a esquerda está virtualmente derrotada, né? O Foro de São Paulo vai sair de dentro da Colômbia, e os Estados Unidos já tinha trabalhado com essa questão com o Brasil. Quando eles anunciaram ali a questão envolvendo a aplicação de tarifas no Brasil em julho de 2025, eles já deixaram claro que começariam também uma investigação em cima da portaria da seção 301 da Câmara do Comércio americana. Por quê? Eles identificaram que o Brasil tem várias práticas que prejudicam as empresas americanas. E aqui, quando a gente fala entra nesse discurso da soberania e tudo mais, a gente precisa entender como funciona a visão americana das coisas para ver se faz sentido o que o Lula, o PT e parte da imprensa estão falando. E aqui não é a questão de, eu sou vassalo dos Estados Unidos, não, porque é isso, não é lado, é entender como funciona a ótica americana. A ótica americana é a seguinte: eles fazem a sua projeção de poder no mundo de 2 formas. A primeira com um exército muito forte, tá? Então, ou seja, esse é o hard power, e o soft power americano vem justamente da estrutura do seu complexo industrial. Dinheiro. Ou seja, os Estados Unidos, eles exportam democracia, como eles gostam de dizer, a partir da sua indústria. E a gente vê que a indústria americana é a maior do mundo. Se a gente pegar os maiores desenvolvimentos de tecnologia, estão vindo de empresas americanas. Não necessariamente de mentes americanas, mas de investimento americano. Né? Então a gente pega NVIDIA, a gente vai pegar Apple, lá atrás Intel, Tesla. A gente vai pegar a Tesla, SpaceX. Cara, olha o que é a SpaceX. A SpaceX hoje no cenário do mundo complexo do warfare, da guerra moderna que nós temos, a SpaceX é algo determinante. Verdade. Então, assim, isso sem falar do sistema bancário, de tantos outros pontos. Então, os Estados Unidos falam assim, precisamos fazer com que o quê? Que as nossas empresas tenham competitividade, porque a China estava trabalhando em diversos mecanismos para eles terem vantagem estratégica através do campo ideológico. Por exemplo, a Venezuela. A Venezuela, completamente quebrada com uma ditadura, a China chega na Venezuela e fala, olha, eu tenho dinheirinho aqui para te ajudar, né? E como é que faz?
Olha, eu não quero saber se você tortura seu povo, se você mata, se você persegue, se você tem preso político. Essa é a autodeterminação do seu povo, tá? Mas eu vou trazer aqui vários investimentos para você, você não precisa prestar conta para mim, desde que você, para o que eu quero, você me dê grandes descontos, e os investimentos que você assinar aqui comigo dentro do seu país, você aceite os juros exorbitantes que eu estou colocando, e se você não conseguir pagar, você vai me ceder questões da sua infraestrutura, que é a chamada diplomacia do endividamento, que é uma estratégia que a China vai aplicando. Inclusive, isso está sendo aplicado no Brasil, tá? O Brasil está fazendo, inclusive, o terminal de grãos do Porto de Santos, que foi um erro da forma que o Tarcísio tratou isso, na época que ele era ministro, né? Não existe privatização para outro estado. Privatização é para a empresa, não é para um órgão controlado por outro estado, principalmente o Partido Comunista Chinês, né? Acho que poderia ter um escrutínio maior nessa questão. Então, a China ela foi abrindo caminho em cima disso e os Estados Unidos começou a bater forte. Por exemplo, quando a gente olha a questão petrolífera hoje, o que os Estados Unidos estão atacando? Eles estão forçando a China a trabalhar com preço de mercado. Shimon, a China comprava petróleo da Venezuela com 40% de desconto na época do Maduro. Compra do Irã, tá? Compra do Irã com 10%. 10% de desconto. Da Rússia também 60%. Com desconto. 60% da Rússia, 60%. Ô Paulo, você falou, né? Olha, o governo Trump está conseguindo desfazer aí o circo chinês muito rápido. Porque, na realidade, Paulo, a China não tem aliados. Ela tem... ela tem corpos que ela suga toda a energia, né, que ela tem hospedeiro, porque ela é um parasita econômico, é um parasita cultural, ela chega, ela suga tudo que tem ali e ela vai embora ou ela se torna dona, porque isso está acontecendo na África, inclusive, né, ela se torna dona ali daquele lugar, daquele país. Ou seja, você não faz aliados, você é um neocolonialista mais terrível que os europeus, né, mais terrível que o que eles acusam os Estados Unidos. Então, como você não tem aliados, você vai cair. Que é o que está acontecendo, né? Eles estão desmoronando como aqui na América Latina, desmoronaram no Irã, desmoronaram. E outra coisa também, a China ela não é autossuficiente em pichongas nenhuma, né? Apenas na própria ideologia do Partido Comunista Chinês, mas ela não colhe pichongas nenhuma, ela não tem petróleo, ela depende de petróleo externo e gás externo, ela não consegue produzir a sua própria proteína, a sua própria carne, ou seja, a China ela é avassaladora, mas ela é altamente dependente de todos os cantos do mundo. Se você derruba uma peça, o Partido Comunista já se sente ameaçado, diferente dos Estados Unidos. Para você colocar os Estados Unidos em xeque-mate, você precisa de muito. Para colocar a China em xeque-mate, nós estamos vendo que não precisa de muita coisa, dadas as devidas proporções, né? Nós temos uma guerra acontecendo lá no Golfo, o controle do Estreito de Hormuz, nós temos um avanço americano na América Latina, mas veja, o Trump está encurralando a China sem disparar um único tiro no Xi Jinping. Pois é, meu caro, e pegando esse ponto, só tem um ponto onde hoje a China ela tem uma prevalência no mercado internacional e que é o grande calcanhar de Aquiles, e é aí que a gente vai bater no Brasil agora. Vamos lá, depois de fazer toda essa abertura, que é justamente a questão de terras raras. Tá? Porque desde o começo da década de 90, quando a gente vai olhar a documentação do Partido Comunista Chinês, eles já davam uma atenção muito grande ali para questões envolvendo as terras raras. E o governo americano, naquele pós-queda da União Soviética, em documentos de 92 a China já estava falando sobre isso. E os Estados Unidos estava surgindo ali, então, como uma potência hegemônica, né? A gente tinha ali a Guerra do Golfo, né? A Primeira e a Segunda Guerra do Golfo acontecendo. Então, depois tivemos a Guerra ao Terror, e os Estados Unidos eles ficaram distantes dessa questão. Eles não investiram o suficiente e a China foi crescendo nisso. Qual que é o grande ponto? Hoje, os Estados Unidos da América, eles estão correndo atrás das grandes reservas de terras raras no mundo. Mas mesmo assim, eles têm uma deficiência que você não consegue resolver rápido, que é o processamento das terras raras.
Os Estados Unidos hoje só tem um campo de refino de terras raras que fica na costa oeste, ali entre o Nevada e a Califórnia, e esse site, né, como eles chamam aqui, estava desativado, e o governo americano está tendo que colocar muito dinheiro para poder reativá-lo e criar outros aqui dentro do próprio território. E qual que é o grande problema que nós temos no meio de tudo isso? Várias questões ambientais, da política ambiental, né, que foram criadas como uma armadilha, uma camisa de força contra o próprio Ocidente, desde a época do Gorbachev, com o lobby chinês e russo, né? Com lobby chinês e russo, ou seja, exatamente, Shimon. Então, assim, hoje os Estados Unidos, eles têm que correr atrás disso. Qual é o país que tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo? Sim, o Brasil. E o Brasil, ideologicamente, com vários tipos de contratos, está amarrado, tá, aos chineses, e os Estados Unidos precisam trazer o Brasil para esse lado. Só que os Estados Unidos, eles possuem algumas questões de timing interno e da política interna aqui, que não podem fazer com que, de repente, como muitas pessoas pensam, né? Ah, não, é só então, de repente, o Flávio Bolsonaro ou um outro candidato mais à direita, com a visão mais pró-Estados Unidos, ser eleito, e aí tudo se resolve. Não é bem assim. Existem questões internas da política americana, do controle do Congresso, assim, que entra nisso, e o Trump tem que correr contra esse ponto. Por isso, ele adotou uma estratégia no final do ano passado de vamos tentar conversar com o governo Lula. E nisso eles começaram a trabalhar de uma maneira mais aproximada, de olha, conseguimos aqui controlar o caos, né, mesmo sendo um país de esquerda, ideologicamente mais distante, a gente vai utilizando o nosso soft power aqui em doses homeopáticas e vamos ver o que acontece. Só que, como o Foro de São Paulo sempre fez, para quem estuda bem essa parte da América Latina, eu relato muito isso no meu livro, eles vão empurrando com a barriga. E o Lula adotou a mesma estratégia que ele já adotava com o Bush, com o Obama, lá atrás, que instruiu a Dilma a fazer isso, e outros governos fizeram. Só que com o Trump a coisa não funcionou muito bem. Aí a gente bate justamente nesse ponto que você falou, da visita dele aqui em Washington DC. Acompanhei, né, os bastidores, tudo, estava lá, fui na porta da embaixada e tudo mais. O que nós temos? O Lula, ele chegou e falou assim, olha, não, temos alguns desacordos, eu proponho aqui a gente fazer um grupo de trabalho de 30 dias para poder resolver essas questões. Só que o Lula saiu dessa reunião desmoralizado. Tá? Eu vou recomendar depois, Shimon, vou até mandar para você um artigo que eu escrevi sobre isso, que são os bastidores que a mídia brasileira não mostrou. Como o Lula apanhou na mídia americana, como a Casa Branca não deu, tá, o tratamento que é dado a outros líderes, tanto nas redes sociais deles, a comunicação, né, o press office da Casa Branca não deu ali tudo aquilo que o Brasil precisava para poder, em ano eleitoral, mostrar, olha, estamos aqui na maior potência do mundo, isso não aconteceu. E não se trata de uma questão de torcida, é fato. A gente consegue pegar dados, comparar e ver o que aconteceu. E só que o Lula, isso aqui já é uma análise mais específica, parece que ele acredita que ele ainda está em 2002, onde ele falava uma coisa que ficava solto dentro da imprensa nacional, que aí, com muita força chegava fora. Hoje em dia, o Lula fala, em 10 minutos, o vídeo está na rede social, em mais 10 você traduz numa inteligência artificial, e mais 10 está na mesa do secretário de Estado. 30 minutos que ele falou uma besteira, está dentro da cúpula do governo americano. E o Lula, ele com uma semana depois da visita, com o tratamento que a mídia estava dando para ele começa a cutucar o Trump, a bater no Trump. E assim, a ordem dentro da Casa Branca, e isso eu pude confirmar com algumas fontes, tá, que eu tenho, disseram o seguinte: a ordem é não entrar em enfrentamento público com o governo brasileiro. A gente quer trazer eles para o nosso lado, vamos ver o que vai acontecer.
E teve uma mudança teve uma mudança real mesmo do ano passado para cá, né, nessa estratégia. Sim, e as pessoas podem perceber que, lembrem, o Trump falava do Lula, o Trump falava do Bolsonaro, o Trump criticava o Moraes na rede social, ele mesmo. O Marco Rubio também falava, a Embaixada Brasileira também falava. Depois de um suposto acerto, pararam de criticar diretamente o Lula. Né? As políticas foram feitas nos bastidores. Tanto é que a imprensa brasileira sepultou o bolsonarismo, né? A imprensa brasileira, tem um vídeo agora que voltou a circular aí da Andréa Sadi dizendo: o Flávio Bolsonaro, o bolsonarismo já era, o bolsonarismo acabou e blá, 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 blá. Ao lado a foto do Flávio Bolsonaro com o Trump no Salão Oval. Pois é, mas o que aconteceu? Aí teve esses 30 dias, tá, Shimon? É muito importante isso que você falou, meu caro. Teve esses 30 dias que o Lula pediu. Com exatos 15 dias dessa visita que aconteceu aqui em Washington, o Lula, ele tomou uma medida que é uma das mais escandalosas do Brasil. E é um problema, porque no Brasil é tanta coisa que acontece que a gente fica na indignação do dia. O assunto morre, todo mundo esquece. A gente não pode esquecer. O Lula deu uma canetada para censurar o período eleitoral no Brasil. Verdade. Ele usou de uma estratagema que é ele assinar uma medida provisória, e essa medida provisória tem validade de 6 meses antes de ser discutida pelo Congresso. Ele assinou exatamente no período que 6 meses vai cobrir as eleições. E ele regulou as redes sociais e praticamente a imprensa no Brasil, porque hoje a imprensa passa pelas redes sociais. E isso era um dos grandes pontos de discussão dos Estados Unidos com a administração pública brasileira. Vocês não vão encher o saco do nosso soft power. Lembra que eu expliquei lá no começo? Panamá, as empresas. Percebam que o Trump, quando ele... Eu vou colocar isso aqui de uma forma que pode parecer errada, mas não é. É só para simplificar. Quando ele vendeu a cadeira do vice dele, que foi para o J.D. Vance, os grupos que estão por trás do J.D. Vance são da nova máfia do Vale do Silício, como o pessoal chama. São que as a Big máfia Techs, o Paulo, para deixar bem claro, gente, dono do X, dono do Twitter, dono lá desse Instagram WhatsApp, que você usa aí, né, do WhatsApp, donos do YouTube, foram eles que colocaram um vice-presidente lá na Casa Branca. E aí o que o Lula quer fazer? O Lula quer diminuir o valor dessas empresas, porque no final, lá na pontinha, é disso que se trata. Quando você censura e controla, aquilo ali deixa de ter valor. Por quê? Porque você está limitando quem pode utilizar a rede social. E ela foi feita para o máximo de pessoas utilizarem ao mesmo tempo possível. Veja, uma marca que faz um patrocínio numa rede social, ela vai diminuir o investimento ali. Por quê? Porque não vai ter mais tantas pessoas assim assistindo, porque o governo está regulando. E o Brasil entrou no hall de países como Rússia, como o Irã, como a Coreia do Norte, né? Entramos no hall aí. Um grupo perigoso, bem legal, né? Bem legal de países. O Brasil, ele está alinhado ao eixo das ditaduras, né? Que os Estados Unidos está trabalhando para derrubar esse eixo das ditaduras. Começou com a Venezuela, tem Cuba, tá a questão do Irã, né? Que está acontecendo no meio de tudo isso. Então, no dia seguinte que o Lula assina essa medida provisória, surge o convite para o Flávio Bolsonaro vir à Casa Branca. Verdade. Porque qual foi o recado diplomático dos Estados Unidos? Ah, é? Você tá achando que a gente é besta? Tá bom, então. Vamos chamar aqui quem que é o principal opositor de vocês? Vamos chamar aqui. E percebam que existia sim, de fato, um esfriamento, tá, nas relações entre a administração Trump e a família Bolsonaro, vamos colocar dessa forma, tá? Mas na hora que isso foi conveniente aos Estados Unidos, eles reataram isso, e isso é bom para o lado da oposição do Brasil como um todo. Quando a gente olha, política é isso, né? Política passa por isso, a gente tem que ter maturidade para olhar essa questão dessa forma. Então, o Flávio Bolsonaro foi convidado a vir aqui em Washington, D.C.
A pré-candidatura do Flávio Bolsonaro adotou uma estratégia que eu achei muito inteligente, da negação plausível o tempo inteiro, né, dessa visita. Aqui, Shimon, eu sou credenciado, tá, no Departamento de Estado americano, tenho contatos lá dentro, conversei com a pessoa que poderia me passar informações, falou, olha, não temos nada, não veio nada para o Departamento de Estado. Me passaram, conversa com o pessoal da Casa Branca, fui conversar com o pessoal da Casa Branca, não tem nada também aqui sobre isso. E aí fui averiguar, fui conversar com um diplomata brasileiro e tudo mais, para pegar e entender qual que era o cenário ali, e ficou claro que isso seria uma visita off records, né? Ou seja, não seria feita da forma diplomática, seria uma visita pessoal, tá? É uma reunião pessoal do presidente Donald Trump. É tanto que na agenda dele, né, a gente tem ali essa questão colocada de forma genérica, a reunião com o Flávio. Não estava claro que era no dia, né, que saiu a agenda do Trump, faltava 1 hora para terminar o dia aqui em Washington, estamos atrás. Eu até fiz um texto que foi muito polêmico lá no X, mas onde eu estava explicando a parte técnica disso, por que não estava sendo tratado e etc. e tudo mais. Alguns grupos, né, a gente tem grupos agora, tá tudo brigando dentro da direita e tudo mais, acharam que isso serviria de subterfúgio para o Flávio que não estava indo fazer coisa nenhuma, e depois eu iria utilizar aquilo que eu escrevi para poder validar por que não encontrou com o Trump, e tudo que eu escrevi ali aconteceu exatamente da forma que eu coloquei o rito diplomático, porque eu fui conversar com várias pontas, com diplomatas brasileiros, com gente nos Estados Unidos, com o cerimonial da Casa Branca, do Departamento de Estado e tudo mais. Então, Shimon, o que nós tivemos ali foi uma reunião importante. Depois eu participei da coletiva de imprensa do senador aqui em Washington, fiz uma pergunta para ele, inclusive, sobre a China. E qual foi o principal ponto que o Flávio saiu falando dali? O escudo das Américas. Que depois, se você quiser, a gente pode fazer um programa também só para falar sobre o escudo das Américas e a importância, tá? Que a imprensa no Brasil trata como, não, é uma reunião ideológica lá, de presidente de direita. E não é uma reestruturação geopolítica. E aqui, quando a gente fala geopolítica, a ciência da geopolítica na prática. Porque a geopolítica, ela parte de um pressuposto, a geografia. E a geografia vai definir os rumos para todo o restante nas relações internacionais. E aqui é geopolítica na prática, quando a gente está falando do escudo das Américas. E quando ele falou sobre isso, já me acendeu a questão da China e do crime organizado. E eu até falei, eu usei a pergunta que eu tinha para fazer na coletiva sobre a China, e depois eu até fiz programas falando, olha, a questão do crime organizado vai vir pesada. Você vai pegar programa meu falando isso no dia da visita e no dia seguinte, principalmente quando ele esteve com o Christopher Landau, que é o número 2 do Departamento de Estado, e depois, surpreendentemente, o Flávio Bolsonaro foi chamado de volta à Casa Branca para ali conversar com o secretário de Estado Marco Rubio e com o J.D. Vance, que é o vice-presidente. A conversa com o Marco Rubio, Departamento de Estado, girou em torno do combate ao crime organizado. E com o J.D. Vance, a liberdade de expressão e a liberdade de comunicação das empresas americanas. E já se sabe que o Flávio Bolsonaro trouxe relatórios dos 2 itens, tá? E aí nós temos uma outra camada no meio de tudo isso, que foi, olha só, o que o governo americano foi fazendo. A outra camada foi, ok, vocês não querem conversar, vocês não querem fazer a coisa do jeito do amor, vai senador. Voltaram à carga com a questão da seção 301, das tarifas, mas aí a gente tem que pegar toda essa construção da visão. Isso aqui é um resumo do resumo que eu estou fazendo, viu, Shimon? Nesses 40 minutos que a gente está falando aqui. Caramba! É um resumo para a gente entender o lado dos Estados Unidos, a visão dos Estados Unidos no cenário global de tudo isso. E aqui eu não estou falando, tá certo, tá errado, não. É a visão deles. Então a gente tem que entender a visão deles para poder compreender aonde que o Brasil se enquadra nisso. Então, o que nós temos? Os Estados Unidos falando, agora vamos voltar à carga, pressionando vocês e utilizando tudo que a gente tem, inclusive
para a população brasileira entender quem que está prejudicando aí o próprio país de vocês. Boa. E aí tem essa questão que vai bater, por exemplo, nas duas investigações. A primeira dos 25%, porque eles entendem que existe algumas questões que o Brasil está trabalhando que gera uma concorrência desleal para as empresas americanas, principalmente quando o governo brasileiro, e a gente tem que lembrar que o governo brasileiro é baseado em 3 poderes: parlamento, executivo, né, o federal, que é a presidência, e o judiciário. Ou seja, faz parte do governo STF. Né? Às vezes a gente trata isso, não é só o presidente, não. Então, o governo brasileiro, ele procurou meios de que empresas americanas fizessem algo que eles são terminantemente proibidos de fazer pelo Departamento de Estado americano: infringir leis nos países que eles são autorizados a trabalhar. Guardem essa questão aqui, tá? Então, o governo brasileiro, independente do nome da pessoa do governo, fez com que as empresas americanas seguissem ordens secretas e quebrassem a própria Constituição do Brasil, coisa que eles não podem fazer. Tá? Então é nisso que o governo brasileiro, que o governo americano está se baseando, entre outras coisas. E aí tivemos ontem a questão de mais uma investigação que acrescentou 12,5% em cima de tudo isso. E esses 12,5% foi justamente também baseado na concorrência desleal, mas aí em trabalho semi-escravo, principalmente que envolve empresas chinesas. Aí a gente vai ver. Quando eu saí do Brasil no começo do ano, Shimon, o que eu mais via, pelo menos lá no estado de São Paulo, eram carros elétricos chineses. Uhum. Eu chego aqui nos Estados Unidos, não tem nenhum carro elétrico chinês, tá? São todos japoneses, alemães, americanos, tá? Você não vê carro elétrico chinês aqui. E quando a gente olha no Brasil, o que o governo está fazendo? Dando material competitivo para os chineses. E aonde? Na cadeia de produção. Por exemplo, pegaram a fábrica da Ford em Camaçari, transformaram numa fábrica da BYD e não estão gerando empregos para os brasileiros, como a Volks fez lá atrás, como a Fiat fez, como a Ford, a Chevrolet no ABC. Não, eles estão importando mão de obra semi-escrava chinesa, como eles estão fazendo na África. Na África é um pouco pior, porque os chineses na África, eles estão em posição de comando, dando castigo físico nos negros africanos, tá? Chibatada e tudo mais. É isso que está acontecendo na costa leste da África. Então, isso gerou várias investigações do governo americano. Práticas de pirataria, e aí você vai bater novamente nos chineses na 25 de março, ou seja, pirataria de produtos americanos, roubo de tecnologia industrial, tudo que os chineses estão fazendo com a complacência do governo brasileiro, que nada está fazendo. E aí que tem um ponto interessante, porque é muito fácil, para o ponto de vista eleitoral, o Lula vir jogar a culpa do Flávio, e a questão não é ser o Flávio Bolsonaro, podia ser o Caiado, podia ser o Zema, o Lula ia jogar a culpa em qualquer pessoa que tivesse nessa situação de oposição dele. Mas o governo brasileiro tinha ciência da investigação da Portaria 301 desde julho de 2025. O Celso Amorim, um membro de alta cúpula do Foro de São Paulo e, de fato, o chanceler do Brasil, assessor especial do Lula, falou: não, mas essa questão da seção 301 é você jogar uma bomba atômica para resolver uma coisa mínima. Pois é. E o governo brasileiro que fez? Nada. Nada. Ficou, não, porque nós temos a química, porque... Então, assim, vamos esquecer a briga ideológica, vamos falar de nação. O que o governo brasileiro fez na prática? Ele não fez nada para sentar, conversar, apresentar soluções. Olha, por que os Estados Unidos tá descontente aqui? Ah, por conta de tal ponto, tal ponto, tal ponto. Quando a gente vai observar em profundidade, Shimon, eu vou só jogar uma coisa aqui, para que depois quem quiser pesquisar ir mais a fundo, tá? Porque o PT, ele não é um partido político comum, as pessoas erram nisso. O PT tem uma estrutura ampla, tal qual o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista Cubano, tá? Onde eles se entendem como uma instituição acima do Estado, e cargos são meras nomenclaturas,
tá? O PT, desde que o Lula voltou ao governo, ele começou a assinar vários acordos de cooperação estratégica com vários partidos comunistas pelo mundo, tá? Então você vai ter acordos e memorandos assinados com o Partido Comunista do Vietnã, com o Partido Comunista de Angola, com o Partido Comunista da China, com o Partido Comunista cubano. Em todas as assinaturas, principalmente na época que a Gleisi era presidente do PT, você vai ter lá a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, assinando, e quem está do lado dela? Mônica Valente, esposa de Delúbio Soares, sim, o tesoureiro do Mensalão, tá? E mais do que isso, diretora executiva do Foro de São Paulo, tá? Então isso é tudo documentado. Isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui é tudo documentado. Então, quando você vai pegar tudo isso, esse é o grande fator esse think tank revolucionário, essa estrutura de poder internacional chamada Partido dos Trabalhadores, aonde eles atuam, como eles atuam e aonde o braço deles vão. Por isso que eles não estavam interessados em fazer esse realinhamento que a América Latina está passando, que aí vai entrar na questão do escudo das Américas, que a gente pode falar outro dia. Então, os interesses ideológicos vêm antes, os interesses, as amarrações ideológicas com o Partido Comunista Chinês, por exemplo, vêm antes da soberania que eles tanto falam do Brasil, que eles estão defendendo. Então, 2 meses atrás, no mês de abril, o Departamento do Tesouro, que seria o Ministério da Economia aqui nos Estados Unidos, eles fizeram uma cortesia para o Brasil, Shimon, e pouco se fala sobre isso. Eles entraram em contato com o Banco Central do Brasil e falou: estamos preparando, tá, para sancionar o Comando Vermelho, o PCC e pessoas ligadas a eles como grupos terroristas internacionais. Por que eles fizeram isso? Porque aonde mais vai bater, onde vai mais doer, é no sistema bancário. Então, eles avisaram com 60 dias de antecedência ao Banco Central. Percebe? A visita do Flávio estava marcada? Não. Não, a visita do Lula não estava marcada ainda. Olha como o governo brasileiro teve a oportunidade. Esqueçam PT, direita e esquerda. Estou falando do Brasil, do governo do Brasil, nesse momento. O governo do Brasil ele teve várias oportunidades. Se eles avisaram com 60 dias, o que o governo brasileiro fez na hora que avisaram o Banco Central? É o presidente do Banco Central, que é uma autarquia independente, e falou assim: olha, recebi um comunicado aqui, governo do Brasil, que vai ter essa sanção, tal. É importante o Ministério das Relações Exteriores saber algo. O que foi apresentado? O que foi buscado? Pelo jeito, se foi, não foi o suficiente para os americanos, muito longe disso, porque eles aplicaram. E eles sentaram, trouxeram o Lula, fizeram do jeito que o Lula queria, tá? Não falou com a imprensa, não, vamos dar um mês para vocês, e o que o Lula fez? Tudo ao contrário do que ele prometia. Ele partia para a ofensa, para o populismo barato, entre outras coisas. Então, o Lula e o PT estão trabalhando justamente para destruir essa ponte importante que nós temos na relação com o único país que é maior que nós no continente, que é os Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, o maior país do continente em economia, em questão política, é o Brasil. O Brasil é maior que o Canadá, o Brasil é maior que o México, o Brasil é maior que a Argentina. Só que nós nos comportamos como uma republiqueta chauvinista e caudilhista latino-americana, né? Do bolivarianismo. E agora é muito fácil, você, o Pix é do Brasil, não, porque é traidor. A gente chegou a um ponto onde um presidente do Brasil prega ou induz o discurso para o assassinato de um opositor político. E tem gente que acha que ainda nós vamos virar a Venezuela. Não, o Brasil já virou a Venezuela, em alguns pontos está muito pior. Só a questão econômica que não chegou naquele ponto, meu caro. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. O que o PT fez em um ano na questão envolvendo a investigação da Portaria 301? Nada. O que o PT fez quando ele recebeu um aviso de 2 meses antes da questão envolvendo Comando Vermelho e o PCC? Nada. Eles apostaram tudo que iam tentar reverter na reunião com o Lula aqui, e o Lula no campo político, a ideologia fez com que ele destruísse tudo. E olha o tamanho do buraco que a gente está. Só que politicamente você vai ligar no Globo News, você vai ligar na grande mídia brasileira,
eles reportam tudo do ponto de vista ideológico. E aí, aonde está você vai até encontrar alguns ótimos jornalistas na grande mídia que vai trazer isso daqui com a sobriedade, como o Lorival Santana lá na CNN, o Cláudio Humberto lá no Grupo Bandeirantes. São pessoas que ainda estão sendo vozes isoladas no meio da grande mídia, mas que pega muito nicho, não pega o povão, né? Então, o tamanho do problema que nós temos no meio de tudo isso está por trás desse arcabouço gigante do que está acontecendo no continente. E o mundo está passando por um realinhamento da ordem global. E o Brasil está, além de estar do lado errado dessa história, o Brasil está dormindo no ponto. E nós podemos perder uma oportunidade gigantesca que talvez o nosso país não se recupere nunca. Eu sou bem sincero em dizer isso. Ô Paulo, é nítido para quem acompanha mais atento que o Lula quer um rompimento, né? Não é que o Lula não saiba o que ele está fazendo, nunca imaginem, né, que o Lula não sabe o que ele está fazendo. Ele quer esse rompimento total com os Estados Unidos, mas não vai dar tempo. Primeiro, o Trump não tem esse tempo todo e o Lula também não tem esse tempo todo. Então o Lula contava que ele iria se reeleger, né, agora em 2026 e os Estados Unidos simplesmente trocariam lá de presidente porque o Trump não pode continuar na cadeira. Mas não saiu nada como eles esperavam. E diferente do Obama, do Biden, até do Bush, o Trump é uma personalidade, né, como pessoa e como um administrador e político totalmente fora do contexto político que o Lula estava habituado a enfrentar nos 20 anos, mais de 20 anos de PT aqui no Brasil. O Trump, tanto é que muita gente tem raiva do Trump, mas nem sabe por que tem, porque não consegue compreender o Trump, não consegue entender, porque ele é totalmente fora da cartilha acadêmica. Eu vejo muitos analistas geopolíticos que não gostam do Donald Trump. Aí, mas por que não gostam? Não, porque ele é turrão, ele é mal educado, porque ele é maluco, porque ele é agressivo. Tá, mas e o Xi Jinping, você gosta? O Xi Jinping todo polido, que nem sorri, ele sorri, você não sabe o que ele está pensando. Então, o Trump, ele é totalmente diferente, os caras ficam malucos porque não sabem lidar com ele, a imprensa mundial não sabe lidar com o Trump, não sabe o que o Trump está pensando, porque ora ele tá gritando, ora ele tá dizendo esse cara é o meu melhor amigo, e isso é dúbio, né? E as pessoas detestam, né, isso porque você não consegue prever o que ele vai fazer amanhã, e o Lula fica maluco, a esquerda fica alucinada, enfim. Então nós estamos vendo uma superpotência com um cara muito corajoso, porque se tem uma coisa que o Trump mostrou para o mundo aqui, ele tem coragem de executar os planos, né? Óbvio que nem tudo que ele fala ele vai fazer, porque entendendo um pouquinho do Trump, ele usa isso para controlar a narrativa o tempo inteiro do jeito que ele quer, né? O que a imprensa fala dele hoje é exatamente o que ele quer que ela esteja falando. Então, é meio que um cara que tenha um certo controle da situação global, não só lá dentro dos Estados Unidos, mas globalmente ele tem um certo controle, né, do que eles estão fazendo até aqui. Agora, você trouxe aí uma aula de geopolítica para as pessoas entenderem esse mapa do que está acontecendo. Não se trata apenas de PT e Trump, não se trata apenas do Lula e dos Estados Unidos, mas de uma mudança que está acontecendo. Não é talvez ela aconteça, Paulo. Nós estamos no meio da mudança. E o Brasil é a última fronteira do Foro de São Paulo e seria um dos últimos problemas que os Estados Unidos têm para resolver aqui no continente, no hemisfério, antes de entrar numa guerra mais ampla com a China, né? E para enfrentar os chineses, eles precisam
ter a casa em ordem, né? E aí tem todo esse desenrolar. Depois eu quero trazer você aqui para a gente falar da presença chinesa aqui no Brasil, né? Que é muito grande isso. As pessoas não têm noção do quanto o Brasil está sendo influenciado e não é por bem não, pessoal, tá? Não vem nada bom. Não vem nada bom do Partido Comunista Chinês. Nem os próprios chineses estão aguentando o Partido Comunista, a sanha do Partido Comunista pelo poder, né? Pelo controle. 40% dos jovens chineses estão desempregados, né? Eles não... Por que a China manda esse bando de chineses trabalhar em outros países, Paulo, né? Qual é a necessidade da China exportar esses chineses, mão de obra, para trabalhar até na construção civil ali, né? Porque não está tendo tanto trabalho assim na China, não. A economia da China está cambaleando. E depois dessa mudança aqui, ó, na América Latina, porque veja, sem petróleo barato, sem energia barata, a China não consegue produzir a mesma coisa e não consegue entregar os produtos com o mesmo valor que o mundo costumava comprar deles. Ora, se a China começar a vender produtos no valor de mercado americano, para que uma grande indústria vai abrir fábricas lá na China se o valor é o mesmo? Vou construir aqui mesmo o meu parque industrial, porque foi o que eles fizeram, né? Eles substituíram os parques industriais dos países pelo parque industrial chinês. Só que a China depende de vender produtos baratos para manter o mundo perfeito chinês lá no território deles. E o Trump desequilibrou isso completamente, Paulo. Então, é a mudança acontecendo em tempo real e vocês estão acompanhando. E o Paulo hoje trouxe para nós essa leitura impressionante do que vai acontecer. Porque entendendo o que aconteceu, a gente já pode ter uma noção do que vai acontecer nos próximos meses. E é muita coisa, né? Essa classificação do Brasil aí como um governo, né, hostil aos Estados Unidos é muito mais grave. Por quê? Porque isso dá aos Estados Unidos algumas prerrogativas para tomarem ações mais contundentes de sufocamento do regime brasileiro, Paulo. Exatamente, meu caro, exatamente. Olha, a gente deixou um monte de ponta solta aqui, né, Shimon? Um monte. Em várias questões aqui. Fica a seu critério, meu caro. Escolha aí, a gente joga para cima e começa a tratar sobre isso, meu velho. Exatamente. Paulo, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso canal,